Bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, também sendo transmitida pelo Facebook. Hoje eu tenho a honra e o prazer de chamar uma grande amiga, que é uma amiga recente, mas que é uma amiga antiga, se é que vocês me entendem, daquelas que você sente que já conhece há muito tempo, quando você conheceu a primeira vez. Ela é psicóloga, especialista em suicídio. Karina Fukumitsu, bem-vinda, Karina. É um grande prazer estar aqui com você. E eu queria dizer também, peraí, que eu te botei na tela e te tirei. Agora sim, agora sim. Hoje eu estou tendo tecnologia aqui. Só avisar para todo mundo que depois essa live vira um podcast, com a ajuda da Soul Pods, lá na plataforma da SoulMe. E a gente estava aqui conversando um pouquinho, eu e a Karina, sobre o título da live. A gente tinha falado sobre sinais de alerta da saúde mental. Ela falou, não, vamos deixar sobre as incertezas, tudo passa até as incertezas. E se você me permite, eu vou começar contando um pouco da sua história, porque aqui no canal do YouTube a gente tem um quadro chamado Parada Obrigatória. E por que eu fiz esse quadro? Porque como eu convivo muito com pessoas que tiveram paradas obrigatórias provocadas por problemas de saúde, eu percebo que muita gente que teve que parar, que fazer esse break na vida forçado mesmo, ressignifica a vida toda a partir dessa parada obrigatória. E agora, o momento é que nós todos estamos vivendo uma parada obrigatória coletiva, todos fazendo break ao mesmo tempo. E a Karina tem uma história maravilhosa, incrível, de superação, de uma parada que ela teve há um tempo atrás, por causa de uma doença autoimune no cérebro. Então, a gente já contou um pouco dessa história na plataforma da SoulMe, tem um vídeo lindo, emocionante, que a gente chorou pra caramba lá quando ela me contou a história a primeira vez, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque eu acho que a partir da sua história a gente pode tirar muitos aprendizados para essa fase que todo mundo está vivendo, né? Primeiro, minha amiga querida, da alma e do coração, a gente foi um encantamento à primeira vista e que felizmente a gente tem colhido o fruto dessa jornada que eu tenho a impressão que realmente eu te conheço há muito tempo, o carinho e o amor que eu sinto por você e a admiração, Mari, porque você tem feito muito para a alma das pessoas, né, do humano que precisa muito desse carinho e cuidado. Né? E você também, muito, inspiro em você. Eu acho que, assim, uma das coisas que você acabou de tocar é que eu tive essa inflamação autoimune, uma inflamação no cérebro, uma doença raríssima que acomete de 0,8 a cada 100 mil habitantes, e eu fui a escolhida. E eu acredito hoje, tenho percebido muito que esse momento que eu forçosamente fui obrigada mesmo a parar, né, porque eu perdi os movimentos e perdi a ordem alfabética, assim como em atendimento, eu esqueci, eu sou professora universitária, então, assim, eu esqueci absolutamente tudo o que eu tinha investido na minha vocação como professora, como psicoterapeuta, né, e como pessoa que acredita na educação, né, como o primeiro ponto de cuidado, de prevenção e de informação. Então, para mim, foi realmente uma parada que me obrigou, né, a olhar para mim. E aí, então, eu acho que é muito interessante, porque eu tenho percebido que cada vez mais eu precisei parar, e aquele tempo que eu parei e me resgatei das cinzas, né, ressurgi das cinzas, foi para eu estar mais fortalecida hoje para falar com vocês, né, principalmente, assim, para contar a história, primeiro, que tudo passa. Essa inflamação ADEM aconteceu em 2014, hoje estamos vivendo realmente, com a questão da pandemia, uma parada obrigatória, como você bem falou, mas eu entendo, assim, eu estou fortalecida o suficientemente fortalecida para falar, gente, tudo passa, é uma fase, e uma das fases que a gente precisa, eu tenho uma frase que eu até mandei para Mari antes da live, que é assim, a compreensão das coisas a compreensão da efemeridade das coisas favorece a não enfermidade da alma. Porque, às vezes, quando a gente passa um caos, um tsunami, acho que todo mundo está vivendo um tsunami existencial, a gente é obrigado a parar e a gente não vai conseguir compreender a situação e ter uma explicação única desse momento. Agora, não é hora de você buscar explicações para o que te acontece. Agora é uma fase que a gente precisa gastar a nossa energia para sobreviver.
né? Estamos numa batalha, e uma batalha acirrada para a gente garantir a nossa imunidade. Isso tem me feito refletir muito, muito, porque como eu tive esse adoecimento autoimune, eu precisei aprender muito a resgatar minha humanidade, né? E minha imunidade, né? Eu cometi um ato falho aqui, né? Quando eu falo resgatar minha humanidade, porque foi a partir da minha condição de ser humana, de olhar para minha impotência e vulnerabilidade, né? Que eu me fortaleci enquanto pessoa. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que me fazia muito sentido, é que falava assim, eu vou acordar, mas sem ter a ideia que eu vou continuar a existir. Isso, para mim, era apavorante, não ter a certeza, e por isso que eu achei lindo o título, né? E falei para a Mari, vamos manter isso, porque, assim, o que mais tem acontecido para a gente é essa época de, talvez, essa época de incertezas, é uma época de crise, né? E eu vejo que, Mari, hoje eu entendo, o meu adoecimento serviu para eu tentar amparar, né, e tentar viver essa fase também, que também eu estou vivendo em crise, né, assim como todos nós, de uma forma mais serena, uma forma mais cabeça, sabe? Porque eu acho que, assim, a saúde mental, nesse momento, a nossa cabeça é o que vai direcionar todas as nossas ações daqui por diante, né? Quando a gente falava antes corpo são, mente sã, eu acredito que tem que ser uma articulação agora, mente sã, a nossa cabeça tem que trabalhar a nosso favor, né, beneficiando para que a gente suporte essa crise. E, aliás, também, crise, eu fui procurar no dicionário, né, significa desequilíbrio emocional, né, e a gente tem que tomar muito cuidado, né. Agora, lá dos seus lados, no Oriente, você é a japonesa mais brasileira que eu conheço, mas lá para os seus lados no Oriente, crise significa oportunidade e desafio. Então, eu acho que também a gente pode enxergar isso não só como uma condição de desequilíbrio, mas como algo que contém numa só situação duas energias diferentes, que é o que a gente está vendo muito, as polaridades, as dualidades cada vez mais acirradas, mas se a gente unir a oportunidade com o desafio, a gente unifica as polaridades e passa a ter o equilíbrio, né? E derruba a crise. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa crise, sim, como uma oportunidade. A gente vem falando aqui no canal. Ontem o Wellington Nogueira falou uma coisa que eu achei absolutamente linda na live. Ele falou assim, nós estamos... É como se a gente estivesse fazendo um ensaio do que está por vir. Então, aquilo me pegou como uma metáfora que eu achei maravilhosa, porque quem já estudou um pouquinho de teatro, eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos de teatro na adolescência, e eu acho que não tem nada mais gostoso do que ensaiar em grupos de teatro. Então, você fica ali no palco, nas coxias, vivendo aquela expectativa do que vai ser quando finalmente as cortinas se abrirem. E a gente está, embora não em grupo, mas se conectando muito pela internet, sem dúvida nenhuma, fazendo esse ensaio de um mundo que a gente quer ver quando a gente puder sair de novo, quando a gente puder se abraçar de novo, quando a gente puder se encontrar de novo. Então, se a gente usar essa oportunidade mesmo para ensaiar os pensamentos positivos daquilo que a gente quer construir lá fora, como vai ser esse novo espetáculo da Terra, de uma Terra agora que a gente tem a oportunidade de, nessa parada obrigatória, também pensar sobre ela, né? Porque ela, afinal de contas, é a nossa casa, está cada um na sua casa, mas todos nós estamos na mesma. E a gente só tem essa, aquela onde estão todas as nossas casas. Então, pensar nesse espetáculo, para mim, ontem, quando o Wellington Nogueira falou sobre isso, eu achei tão lindo. Eu acho que tem uma coisa muito importante. Primeiro que o Wellington é um querido, né? Ele faz parte de um grupo que a gente tem no WhatsApp dos Panteros, né? E eu acho barato, porque, assim, ele faz muito essa ideia da improvisação e desse ensaio mesmo, né? Eu acho que também uma coisa que a gente precisa situar é que a gente não está mais ensaiando. A gente está fazendo uma coisa muito para valer, né? Porque quando mexe com a nossa imunidade, e é isso também que eu aprendi quando eu tive a doença autoimune, quando mexe com a nossa imunidade, a gente precisa voltar para a gente, né? Porque somos
os únicos responsáveis por garantir a nossa defesa, a nossa proteção. E eu acho que isso é uma oportunidade, como você falou, né? Porque o ideograma da palavra crise, realmente em japonês, também tem essa noção. Só que agora a gente está vivendo uma fase que a gente não está conseguindo, talvez algumas pessoas estejam, mas a gente não está conseguindo ver como uma oportunidade. E aí acho que a gente não pode pular, porque assim, a fase que a gente está realmente é de crise, porque traz muito sofrimento, né? E assim, é um momento em que a gente vai precisar cultivar uma compaixão enorme, né, Mari? Porque assim, dá muita raiva você ter restrições. Dá raiva porque, assim, eu tenho percebido que eu tenho feito um trabalho psicoeducativo mesmo, né? Porque no momento eu fui uma das pessoas que mais batalhou pela troca ou pela consideração e compreensão de que esse isolamento social não deve ser visto como confinamento. Porque, né, inclusive, eu fiz alguns vídeos trazendo o convite para que a gente entendesse essa crise como oportunidade, né? Só que a gente está num outro período que eu acho importante a gente assinalar. Uma vez que a gente mudou, né, e fez uma ressignificação de percepção de que o isolamento não é confinamento, mas é uma oportunidade, começou a gerar uma certa esperança nas pessoas e em mim também, de que eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu tempo. Uhum. Só que não. Por quê? Porque os lugares que a gente poderia fazer fecharam. E aí, então, começou a surgir uma certa raiva. E eu ouvia das pessoas, eu não estou vendo mais, né, como oportunidade, porque eu estou me sentindo presa. Eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu não tenho os lugares, por exemplo, eu não posso ir mais para o clube, eu não posso ir para a biblioteca, eu não posso ir lá para a livraria, você entende? Então, assim, acho que a gente está se reposicionando para um outro lugar que também a gente precisa considerar, né? Porque agora é uma fase que, pelas restrições, eu falo que a gente vai mexer em 3 aspectos. Primeiro, com a questão da imunidade, porque a gente vai ser obrigado a se cuidar, a dar o nosso benefício, o nosso bem-estar. Então, tem que comer direito, tem que beber, tem que ter uma higiene no sono. E isso que você está falando é muito importante, porque outro dia eu estava até conversando com a Cíntia Alves, psicóloga também, que eu amo, e ela me fez fazer uma reflexão bem interessante, porque o que a gente está vendo, especialmente das vítimas da Covid-19, é que as pessoas morrem por fragilidades que elas adquiriram, muitas vezes, por mau hábitos que elas tiveram ao longo da vida inteira. Então, assim, essa doença, ela mostra que manter a imunidade forte e ter uma conta positiva de saúde é importante quando você passa por um momento de crise, porque você vai ter ou não vai ter reserva para gastar. Quem tem uma saúde em dia, quem não tem problema, quem não tem diabetes, quem não tem colesterol, quem não tem pressão alta, quem não fumou a vida inteira, tem muito mais reserva para guardar, para gastar nesse momento de crise, se for pego pelo vírus, do que alguém que não cuidou da saúde a vida toda. Então, também é uma forma da gente pensar sobre a saúde nesse lugar que eu acredito muito, que é o lugar da prevenção, da construção da saúde como parte da sua história. Isso. A gente está vivendo... Desculpa, te cortei. Não, eu acho que a nossa saúde é parte da construção da nossa história. Até os adoecimentos, esse como você teve, por exemplo, mostra um capítulo da sua história em que você não se permitia parar de tanto que você estava trabalhando e estava estressado, e de repente vem aquilo que não dá mais para negar, e o teu corpo te dizendo, ei, eu tô aqui, eu existo, hello, né? Perfeito. Na verdade, veja se é isso que você está, né? Se eu estou entendendo bem, que você conversou com a Cíntia. A gente está agora vivendo as sequelas, né, de todos os processos autodestrutivos que nós tivemos na vida. E aí também é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque aquele que não se cuidou, né? E é isso uma das coisas que eu mais pensava quando eu tive o adoecimento autoimune. Puxa vida, eu estava com 43 anos na época, né? Hoje eu estou com quase 50, eu estou com 49. Mas, com 43 anos, eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir me reerguer?
e mudar absolutamente todos os meus comportamentos autodestrutivos, e o maior deles era ser uma workaholic, porque eu não me dava o direito de parar, porque parar para mim significava morte, né? Então, eu relutei, até pela minha história como suicidologista e como filha de uma pessoa que sempre tentava se matar, para mim tinha muita conexão de que eu não podia parar, porque era questão de vida ou morte, né? Então, eu precisava salvar a minha mãe, precisava cuidar da minha mãe em todo o tempo, e do mesmo jeito eu também fui aprendendo esse tipo autodestrutivo, que não me permitia parar, mas a vida cobra. E aí, o que a gente tem que pensar é que, assim, mesmo que você não tenha tido um processo de autocuidado, e aí a gente tem que ser generoso, não tivemos porque não tivemos, né? Não adianta agora a gente ficar chorando o leite derramado, né? O que adianta é a gente falar, bom, a partir daqui, eu percebo que eu estou tendo consequências daquilo que eu não cuidei, mas aí entra a oportunidade de eu fazer a minha vida totalmente diferente depois desta fase. Então, aquele que até então não teve condições de parar e que agora é obrigado a parar, tem realmente uma chance e um convite para se olhar e para fazer tudo diferente. Eu não diria nem tudo diferente. Se cada um conseguir escolher uma coisa diferente, já é maravilhoso. O Sati, meu amigo que é monge, que também participou com a gente de uma live aqui na semana passada, ele diz uma coisa muito interessante a respeito desse momento, dessa oportunidade. Ele fala assim, se você tem na sua casa uma goteira, num cômodo que ninguém vai, é muito difícil que aquela goteira seja consertada. Mas se essa goteira é em cima da sua cama, é muito difícil que você deixe ela pingando mais do que um dia. Por quê? Porque o que você precisa ter é a consciência de que aquilo te incomoda. E eu acho que essa é a oportunidade de agora. A oportunidade que a gente está tendo de ter uma goteira ali em cima da nossa cama. De perceber aquilo que está nos incomodando e mexer naquilo que está mais incomodando agora. Então, se a gente conseguir mexer naquilo que mais incomoda agora, é fantástico. A gente não precisa mudar tudo, mas muda uma coisinha, né? Sim, eu acho perfeito isso, né? E quando eu tive a inflamação, como resultado, eu tive muito medo de morrer, né? Porque eu estava com um diagnóstico de esclerose múltipla, então, assim, além de, se eu não morresse rapidamente, eu saberia que eu ia ter uma degeneração no meu cérebro, mas, assim, eu escrevi o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, né? E o primeiro passo que eu coloquei nesse protocolo é como se fosse dicas, né? Porque dicas são convites, você não é obrigado a utilizar. Mas o primeiro passo é olhar para a nossa ferida, olhar para o caos. Porque a partir do momento em que eu olho para a ferida, eu tenho condições de tentar montar estratégias para o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu falo para você assim, eu tenho um machucado aqui, qual que é a primeira coisa que você pode me falar? Normalmente a gente cai na fazeção, né? E no erro, né? De mandar a pessoa, vai cuidar, vai fazer curativo. Você viu que a gente cai na fazeção? E que hoje em dia, essa é uma das áreas que ficaram abaladas, né? O tempo, a maneira como a gente lida com o nosso tempo e com a fazeção. Porque para não cair no tédio, para não cair nessa coisa de o que eu vou fazer no meu vazio, eu começo a entrar na fazeção, que assim todos os processos autodestrutivos começam. Então, o primeiro passo eu coloquei assim, se você não olhar para a tua dor, para aquilo que está te incomodando, né? E essa é a oportunidade, como o Sátia falou, quando o pingo começa a cair na nossa cara, e agora tá, porque a gente está de frente a frente com aquilo que normalmente a gente camuflava com uma rotina desenfreada, né? Saindo de casa, quer dizer, então por isso que agora também existem mais conflitos interpessoais. A gente está brigando, né, pelo mesmo território, a gente precisa fazer uma certa conciliação. Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui no escritório da minha casa, meu marido está lá, trabalhando home office na sala, meu filho está no quarto. E quando isso, né, é possível, porque a maior parte de nós, seres humanos, não tem tantos lugares. E mesmo se a gente tiver vários espaços dentro da casa, a gente tem que fazer negociações. Então, você vê que o conflito começa a pipocar também, porque a gente está tendo uma reestruturação na maneira como a gente lidava com o tempo e com os espaços que até então
eram conhecidos, mas que se tornaram desconhecidos pelo convívio. Então, a gente olhando para tudo isso, obviamente, a gente entra em um super sofrimento, né? Então, essa é a sequela da crise, sofrimento. E eu acho que tem uma história sobre esses espaços conhecidos, uma reflexão para a gente fazer, que é a seguinte: às vezes um espaço ele é conhecido, mas não necessariamente ele é habitado. Isso. Então você sabe que ele está lá, ou seja, por exemplo, né, tem alguma coisa que fica ali te perturbando na tua cabeça, mas você nem dá muita atenção porque você está nessa fazeção que a Karina falou. Então no dia a dia eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ficar no trânsito, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que não sei o quê. E aí aquilo está lá, eu não estou habitando esse espaço da minha preocupação. Mas quando de repente todas aquelas coisas que eu tinha que fazer terminam de uma hora para outra, aquele negócio ele ganha uma dimensão que se eu não habitar... Ontem eu ouvi uma história muito, assim, emblemática para mim, de uma amiga minha, que é uma pessoa que está numa faseção muito grande, e ela teve um desmaio, tomando banho. E aí, quando eu liguei para ela para falar assim, como é que você tá? Ela falou assim, eu estou com medo. E eu não tinha parado para olhar para o meu medo. Ou seja, a gente sabe disso também das questões psicológicas. Enquanto a gente não para olhá-las de perto e acolhê-las, elas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e aí elas podem, de fato, nos destruir, né? E podem. Eu acho que o que você tocou é muito importante, Mari, porque lembra que eu falei que a gente tem que tentar buscar uma certa serenidade na maneira como a gente está vivendo, por isso que uma mente sã vai ser um corpo são que vai te garantir a tua imunidade. Porque acho que tem uma coisa que a gente precisa falar. Primeiro, você precisa aceitar que você está num tempo de medo e de raiva. Raiva porque mudou completamente aquilo que a gente chama de zona de conforto. E em psicologia a gente chama, em Gestalt terapia, a gente fala de mudanças do status quo. Quer dizer, mudou tudo que você conhecia. Você tem que se readaptar, se inovar e se descobrir como sendo educador, aquele que educa as dores. Você administra a tua dor e a do outro ao mesmo tempo. Quer dizer, é um gerenciamento de crise. E aí, então, como a tua amiga, ela ficou na faseção, como você bem falou, né? A vida vai cobrar, e aí, então, cobrou em forma de desmaio. E o desmaio, a gente pode entender que foi uma exigência do organismo, né? Falando, ei, para, né? E aí, eu acho que é bonito que ela falou para você que foi o medo que fez isso. E a gente estranho seria se a gente não estivesse com medo nesse momento. A gente tem que legitimar o medo, mas não pode transformar o medo em pânico. E é esse o cuidado, porque a nossa antecipação catastrófica, ela faz com que a gente entenda que o medo, que é uma reação normal de um ser humano para aquilo que é objeto, né? Então, a gente reage porque a gente está lidando com o desconhecido. Então, isso é ótimo, a gente ter medo, e eu acho muito importante e pertinente que a gente assuma que temos medo, sim, porque aqueles números se tornaram nomes. Os números de morte, de óbitos, né? É isso que dá medo, porque começou a ameaçar nossa integridade. Pois é, mas aí a pergunta que eu faço é assim, por que a gente tem que acompanhar os números? Então, eu acho que para quê? A pergunta é, se a gente trocar o porquê, né? Para quê? A função, talvez, seja entrar nessa ideia do bombardeio das informações e tentar ter um controle que a gente não vai ter. Exato. É isso, né? Eu tenho tido uma fase que eu estou muito com bode de várias informações, então, o que mais se recebe, porque a gente tem esse bombardeio virtual de informações, e muitas vezes a gente corre o risco de reproduzir fake news, né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes é a gente discriminar, né? Até que ponto e qual é o nosso limite, porque, vamos pensar, a imunidade também, eu achei muito interessante isso que começou a acontecer com todos os países, você percebeu que os países fecharam as fronteiras, né?
E será que a gente, e aí eu sempre trago uma perspectiva psicológica, né? Será que não é hora da gente, porque a gente é obrigado a cuidar da nossa imunidade, da gente não fechar a fronteira, inclusive do que vai entrar e do que vai sair da gente? Quer dizer, quando a gente está saturado dessas 1000 informações que vão aparecendo, não é toda a mensagem que chega no teu WhatsApp, que não deve ser pouca, que você tem que ler, sabe? E aí... Você está dizendo de fechar as nossas fronteiras, quer dizer, criar as nossas barreiras. Interessante. Para se garantir a imunidade, a gente precisa ter esse exercício de fechar as nossas fronteiras e discriminar o que entra e o que vai sair da gente. Porque agora, se a fase é de sobrevivência, né, a fase requer uma discriminação para você se resguardar. Só você sabe o que é legal. Por isso que eu também, quando a gente dá dicas de saúde mental, e assim, teve uma fase que todo mundo falando o que pode fazer dentro de casa, com as crianças, não é cair na fazeção. Não é, porque assim, é você olhar para o caos, e o segundo passo é você também se entregar à impotência de que a gente não tem muita saída a não ser viver o que a gente está vivendo. Aceita que dói menos, né? A vida não é do jeito que a gente quer, mas assim, não é quando eu falo entregar a impotência, não é você se render a ela. É você fazer o possível, Mari. Então, você sabe que você falou aceita que dói menos, e essa semana eu estava gravando uma trilha de podcast com o Dr. Fábio Martins Fonseca, que é psiquiatra, e ele falou uma coisa linda sobre aceitação. Ele disse assim, a aceitação ela é sempre o primeiro passo para a mudança. Por quê? Porque aceitação, ela não é a resignação, ou seja, eu aceito uma coisa que eu não tenho mais nada o que fazer, né? Eu me coloco nesse lugar onde nada mais pode ser feito. Não, aceitar, segundo ele, é viver integralmente a realidade, é estar naquela realidade integralmente. E se eu não aceito que eu estou naquela realidade integralmente, se eu fico parcialmente naquela realidade, eu não tenho como modificá-la. Mas à medida que eu estou vivendo aquilo intensamente, integralmente, aí sim eu posso, a partir daí, tomar decisões para mudar. Mas eu acho aceitar, né? É lindo isso. Isso faz parte de um pensamento oriental que se chama Wabi-Sabi. É você ver a realidade tal como ela se apresenta. Que lindo. E eu acho que assim, é ver a perfeição na imperfeição. E a gente está num período de caos que a gente é lançado num terreno super fragmentado, com razão. Então, como? Porque a gente está lidando com essas incertezas, né? E aí, quando a gente olha para a realidade tal como ela se apresenta, né, é realmente uma constatação de que, pronto, é isso que eu estou vivendo. Ela te estrutura. E aí, muitas vezes, quando eu falo para as pessoas, vamos aceitar, as pessoas falam, mas eu não concordo. Eu falei, ninguém falou para você concordar. Você tem total razão de não concordar. E aí é um outro sentimento que a gente precisa legitimar, além do medo. Uhum. Medo e raiva. Tudo bem você estar sentindo raiva neste momento, porque sentir e pensar na raiva é diferente da atuação, que é o acting out, que a gente sabe. Por quê? Muitas vezes, quando a gente sente raiva, a tendência é a gente eliminar, porque quer se livrar desse sofrimento, e a gente atua. Aí a dificuldade está aí, porque muitas pessoas falam, como é que eu vou aceitar uma situação? Não, você não tem outra alternativa, você tem que viver isso. E eu vi uma dos teus comentários de uma frase em inglês, né, que assim, não existe uma outra forma da gente lidar com a situação a não ser atravessá-la. Yes, the only way out is going through. É isso, assim, já que é isso que temos para hoje. Então, aceitando isso, uma vez que não é do jeito que a gente quer, né? A gente precisa, e isso a gente tem condições de dar respostas diferentes para quando a vida não for do jeito que a gente quer, porque não está no nosso controle. E o nosso erro está achar que a gente tem controle de tudo. E você vê que o medo, Mari, ele é diretamente proporcional à falta de controle. Quanto mais a gente quer controlar, mais a gente vai sentir medo, porque o medo é um mecanismo da gente se proteger de ameaças.
Logo, se eu me sinto ameaçado, e aí então eu normalmente falo para as pessoas que eu acompanho, quanto maior é o medo, maior tem que ser a proteção. Ou seja, maior é a ameaça, maior tem que ser a tua blindagem. Ó, eu queria colocar alguns comentários aqui, jogo aberto. Bom dia, me chamo Ricardo de Souza e acompanho sempre o canal. Como sou psicólogo, acho interessantíssimo o tema. Obrigada, Ricardo. Tem mais uma pessoa aqui mandando recado para você, a Cristina Neira. Ela é nossa aluna, Mari, da pós-graduação em Suicidologia. Lilian, sensacional esse tema, tá falando aqui, tem um monte de gente falando bom dia, o Júnior Sá, a Maria falando bom dia, aqui, bom dia, Mariana maravilhosa, adoro você, namastê, obrigado por ajudar nesse momento tão difícil, abraços virtuais para você também, Beatriz, muito bom. Ele tá falando assim, a gente falou até que a incerteza passa, ele falou até a uva passa. Muito bom. Tem gente perguntando aqui se eu já estou completamente curada. Já estou completamente, eu já estou no 20º dia, depois que eu comecei meu primeiro sintoma, e estou sem sintomas desde o 14º dia. Então, obrigada por perguntar. A Zóia, olha só, ela já tinha falado comigo ontem, eu já tinha olhado o seu comentário, Zóia, mas eu acho importante falar sobre isso. Vamos falar a respeito da enfermagem forense nessa época de Covid. O índice de violência está aumentando. A enfermagem forense lida com isso. O que pensa de falarmos a respeito? Zóia, eu queria te dizer para você mandar para mim um e-mail no contato@soumi.com. Eu vou escrever aqui para a gente poder falar sobre isso. Mas é isso também, né, Karina? O confinamento, no sentido desse isolamento, espaços pequenos, faz com que as relações se tornem muitas vezes mais conflituosas e muitas vezes o que a gente está vendo, já houve estatísticas divulgadas sobre isso na semana passada, um aumento de violência contra a mulher, eu acho que era de 8,5%, não sei se era aqui em São Paulo, se era um dado nacional, mas eu acho que era São Paulo, e é um tema importante também para ficar atento, né? Totalmente, porque a violência que não é colocada lá fora é colocada dentro. E aí eu acho que, assim, é proporcional, né? O que acontece é que, como as pessoas, principalmente as que têm agressividade mais forte, né, não têm condições de colocar lá fora, né, vai colocar lá dentro. Então, assim, principalmente com os conflitos que acontecem por causa do convívio, né, a tendência da violência, infelizmente, vai aumentar. Né? Eu não tenho bola de cristal, mas dá para a gente compreender, porque é isso que vai acontecendo. As pessoas precisam, de uma certa maneira, extravasar essa energia agressiva. Né? Eu não estou justificando somente por um viés, mas, assim, a gente precisa considerar que os conflitos vão acontecer, a violência já está acontecendo com todo mundo. É violento demais a gente passar por uma situação que a gente não sabe até quando vai durar. Você percebe? Então, assim, essa legitimidade que a gente tem que dar também para a questão da violência que a gente está vivendo. E aquele que normalmente está habituado a colocar violência, quer dizer, aquele que é agressor, né, ele vai ter uma direção para quem está em casa. E, infelizmente, né, para a esposa, para os filhos. Então, tem que ter uma direção, né? E a gente também tem que ter um fortalecimento para aquele que é agredido. Então, pense muito, seriamente, você não precisa se colocar como lugar de saco de pancada, você não precisa aceitar tudo o que aparece, porque, de novo, esse é o momento da gente aprender sobre as nossas fronteiras emocionais. Esse é o momento da gente virar o jogo, porque quando a gente acessa a nossa dor, e a nossa dor, lembra que, né, eu sempre falo essa minha frase, que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Quando a gente aceita que a gente está sofrendo por isso, né, e sofrimento significa suportar, tolerar, aguentar. Quando a gente fala, eu não quero mais, eu preciso atualizar, você fala, olha, eureka, porque esse é o start de você virar o jogo, né, e com a ideia de que você não vai mudar, né, a curto prazo. Eu acho bonito quando você fala, as pessoas se preocupam, eu também estava bastante preocupada com você, e uma das coisas que eu fui acompanhando, o teu convalescimento e a tua melhora, né? Isso é prova que tudo passa.
Hoje eu me dei conta, falei, nossa, eu vou falar, né, sobre um assunto que eu vivi, e felizmente a minha inflamação cerebral passou, felizmente eu lembro de tudo. Hoje é aniversário do meu filhão, faz 14 anos. Parabéns! E eu acordei, eu falei assim, quem diria? Há 15 anos atrás, eu estava apavorada porque eu não conseguia engravidar. Eu tive um aborto espontâneo, daquele que seria o meu primeiro filho, e aí eu fiquei durante um ano em sofrimento, achando que eu nunca ia conseguir ter filho. E hoje eu estou comemorando 14 anos. Você percebe? Então, isso que a gente precisa, né, passar para as pessoas, como teve a brincadeira até uva passa. Mas passa mesmo, porque a gente tem que acreditar na efemeridade. É que, quando a gente permite que o medo fique potencializado, ele destrói a gente num tanto que faz com que a gente comece a atuar. Então, calma lá, gente. Não atua, não transforma o teu medo em pânico. Ainda está tudo bem no reino do perdido. Quando eu falo isso, assim, você está dentro de você está vivo, você está tentando recuperar a sua saúde, mesmo tendo sido contaminado ou não. Então, você está andando, você está respirando, não está? Né? Eu também. Ótimo, é isso que importa, está todo mundo vivo. E é isso que importa, porque as incertezas, elas não podem se tornar um fragmento que te leve, né, não para um desequilíbrio emocional, como a gente está passando, mas um desastre emocional. E se crise significa desequilíbrio emocional, cuidemos para que não se torne um desastre emocional. Total. Olha só, a Cíntia está falando algo que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. A vida nos vira do avesso quando menos esperamos. Concordo, Mariana. Aceitar é viver a realidade e a partir daí transformá-la. Vivi isso quando vim para uma cadeira de rodas há 10 anos. E aí ela continua aqui embaixo. E hoje, com 31 anos, psicóloga, entendo a importância de ter aceito e como me transformei a partir daí. Karina Fukumitsu, muito bom ter você fazendo parte da minha vida. Cíntia, de Parnaíba, no Piauí. Eu estou emocionadíssima, porque a Cíntia me convidou. Olha, estou emocionada. Eu amo a Cíntia de paixão. Cíntia, obrigada pela mensagem. E é isso, né? A Cíntia, ela me encantou pela capacidade de suportar. Ela hoje está fazendo mestrado. Eu vou contar uma fofoquinha da Cíntia, mas ela me convidou para ir no Delta do Parnaíba. E ela tem um projeto de prevenção de suicídio lindíssimo, com uma equipe também que trabalha, né, em prol da valorização da vida. E eles me convidaram para eu estar ministrando um curso, uma palestra lá. E é o que eu vejo, a Cíntia fica numa cadeira de rodas, realmente, ela não consegue se movimentar, mas eu nunca vi tanta eficiência numa mulher, né, que a princípio poderia se sentir incapacitada. Eu nunca vi tanta força numa pessoa como eu vi também nessa moça, nessa mulher que tem um filho que enfrenta as dificuldades dela de uma forma lindíssima. Então, a Cíntia é uma das minhas maiores inspirações também, e é isso. Tudo passa e ela está vivendo, e ela sempre fala para mim, Karina, você sempre me ajudou. Tanto é que elas levaram lá, né, como mantra desse evento, se tem vida, tem jeito. Ô, Karina, agora tem vida. Quando acabar essa quarentena, eu já vou botar lá nos meus top 10 de coisas para fazer, conhecer a Cíntia. Você vai ter que me levar. Cíntia, então vamos arranjar para eu e para Mari e eu irmos para o Delta do Parnaíba, estaremos lá. É um lugar lindíssimo, com pessoas muito lindas, assim, e é um projeto muito bacana, e a Cíntia, especificamente, é uma pessoa de luz, né? Então, nós vamos sim, né? Eu estou fazendo um convite, eu estou me convidando juntamente com você para a gente ir, Mari. Assim como a gente tem que ir para muitos lugares. Porque eu adoro a sua cara de pau, eu adoro, me inspira. A Silvana está dizendo, Mari, que live maravilhosa, Karine, você maravilhosas, esclarecedoras. O Francisco também está mandando mensagem aqui para a gente. E tem gente aqui com raiva. A Maria Luísa já tinha colocado isso outro dia na nossa live. E eu queria um pouco do seu olhar sobre isso. Ela está dizendo, quero minha vida de volta. Vai voltar, se você garantir a tua imunidade.
vai voltar, mas a seu tempo, não no tempo que você quer. Infelizmente, eu preciso te falar isso e ser direta. Porque, como a gente está falando, você tem todo o direito de se sentir sequestrada na tua vida, assim como todos nós, né? Então, uma das coisas que a gente precisa realmente é legitimar essa raiva, porque tudo mudou, e eu acho que não dá para a gente fingir que não mudou, né? Então, brincar num jogo de faz de conta, isso é ensaios de uma cegueira, né? Do Saramago. E a gente não vai brincar, tudo mudou. Você tem direito, porque eu acho que todas as mudanças, né, daquilo que é a zona de conforto, trazem muita indignação. E, por enquanto, eu acho que, assim, não existe uma outra maneira de você lidar com a sua situação, e com a minha, e com todas as nossas, né, situações, se a gente não entender que isso é um período desafiador. Você sabe que eu gosto de brincar com palavra. Desafiador. Então, se você for, né, uma pessoa que se educa na dor, no sentido de falar, vem em mim, porque eu vou dar conta desse desafio, eu estou tendo o privilégio de desafiar a minha dor e não sucumbir, né, à dor. E eu acho que isso que é importante. Quando você fala, eu quero a minha vida de volta, você tem toda a razão, e que você queira muito bem. Então, para você querer a tua vida de volta, você tem que garantir, em primeiro lugar, a tua imunidade. Você tem que ficar bem o suficiente para você, quando precisar e puder sair, e puder retomar as tuas atividades, você vai retomar. Só que a gente consegue retomar quando a gente cuida da nossa vida. E aí, essa é a grande chance. Você tem duas alternativas. Utilizar esse tempo para você se sentir confinada e ficar patinando, porque é secar gelo seco, né? Porque assim, você fica assim, não deveria ser assim. Você fica brigando contra as coisas, né? E contra a vida. Ou você fala, bom, se é isso que temos para hoje, vamos arregaçar as mangas, bora, vamos enfrentar essa situação, por quê? Vou te falar mais. A tua vida está diferente, mas e quantas vezes a tua vida já não foi diferente? Você precisou desafiar a tua própria dor. E você está aqui, vivo. É isso que importa, porque, de novo, você é superação. Você teve que agir com uma superioridade daquela que você não conhecia. Então, isso é ajustamento criativo a todo momento. Falando em ressignificar a dor e superar a dor e viver momentos que foram muito importantes na nossa vida e que a gente passou por eles, eu queria te dizer, Floquinho, é o apelido que eu chamo a Karina, para quem não sabe, Floquinho de luz, que muitos momentos aqui na minha varanda passou uma borboleta enquanto nós estávamos aqui conversando. Eu e a Karina, a gente tem uma história que eu acho que vale a pena ser compartilhada, já que a gente está falando de coisas tão bonitas aqui, onde a gente estava conversando, uma das primeiras vezes que a gente conversou mais longamente, eu contei para ela o caso da morte da minha mãe, e aí ela me contou o caso da morte da mãe dela. E eu contei que eu via uma borboleta em todos os momentos importantes da minha vida, e que, para mim, essa borboleta representava a minha mãe. Por quê? Porque essa história começou quando minha mãe estava internada, ela ficou 20 dias na UTI antes de falecer, e ela, um belo dia, meu pai disse assim, Mari, tá muito difícil para mim, eu preciso ir lá embaixo tomar um pouco de ar. Ele desceu e ela, mesmo em coma, começou a chorar. E ele subiu logo depois, tipo, 2 minutos depois, eu falei, uai, pai, você não ia tomar ar? Ele, sua mãe. Eu falei, o que tem, minha mãe, pai? A sua mãe pousou no meu braço e me deu um beijo. Era uma borboleta amarela, mas eu senti como se fosse o beijo da sua mãe. E aí, a partir desse momento, em todos os momentos importantes da minha vida, eu tive a companhia de uma borboleta. E só para dar um exemplo, no dia que eu fui fazer estágio, a prova de estágio na Globo, depois de um ano que a minha mãe tinha falecido, eu tirei de dentro do armário uma bolsa, porque eu pensei assim, vou levar uma bolsa da minha mãe para me dar sorte. E quando eu abri a bolsa, depois de um ano que aquela bolsa estava dentro do armário, saiu de dentro da bolsa uma borboleta amarela. E aí, é aquelas coisas que quem quiser que acredite, se não que conte outra. Mas aí a Karina me contou outra, então eu queria que você contasse a sua. A minha história foi da libélula, que é a representação da minha mãe. A libélula é um inseto que mais tem batimentos, assim, né, das asas, e ela é veloz. Até então eu achava que era minha mãe, né? Na verdade, eu achava que era eu, que era a libélula pelo meu jeito agitado de ser.
mas tem se transformado muito numa linguagem da minha mãe, porque antes dela morrer, eu fiz uma experiência dirigida para ela, né, que ela estava com aquela máscara BIPAP, e aí, então, ela não conseguia comer, nem beber, nem nada, então, a minha mãe foi professora de música, então eu coloquei a Ave Maria de Gounod lá dentro da UTI, e falei, mãe, vamos fazer uma experiência dirigida, e eu quero que você pense que você está num lugar, num campo muito florido, muito iluminado, muito ensolarado, e aí coloquei a Ave Maria de Gounod, então aquela respiração ofegante, muito agitada, passou. E aí, então, a minha mãe já sabia da metáfora, porque eu estava no doutorado nessa época, e eu ia defender, né, o doutorado, que se chama o processo de luto do filho da pessoa que se matou, sabia de uma história que eu tinha tido com um menininho, né, com um clientinho meu, que numa das sessões eu descobri a história da libélula. E a história da libélula é que ela tem pouco tempo de vida depois que ela se reproduz. Então, eu falei, metáfora perfeita para eu colocar como capa do meu livro, Suicídio e Luto, né? E contei para minha mãe, porque minha mãe estava aqui quando eu recebi a capa do livro do Marcel. Bom, então contei para ela que é uma metáfora para ideia de efemeridade e o quanto um pai coloca um filho em cena e depois se mata, né? Então, minha mãe falou, a última coisa importante que ela falou em relação ao meu trabalho como suicidologista foi, filha, metáfora linda, continua. Bom, contei essa experiência, depois que ela morreu, ela pediu para ser cremada, e a gente enterrou a minha mãe no cemitério aqui do Morumbi, que é um campo florido. Ao que, quando a gente colocou, porque a gente só enterrou as cinzas, né, e depois colocamos um pedaço de grama. Meu filho, Enzo, chegou para mim e falou, mãe, na saúde, na vida e na morte, a família juntas. E daqui a pouco a minha filha Isabela gritou, falou, mãe, olha o bicho que você gosta. E o bicho era uma libélula, só que não era uma libélula como normalmente eu via. Era um grupo de libélulas. E aí, esse grupo de libélulas eu joguei na internet, se chama Efêmera. Uau! E aí, foi muito interessante, porque eu estava devastada pela morte da minha mãe, questionando se eu ia continuar no meu exercício como suicidologista. E aí, meu filho fala, mãe, deixa eu te mostrar um negócio. E saem disparada com a minha filha e com os meus sobrinhos, nesse campo florido e iluminado. Bom, eu vi a cena que eu tinha feito, a experiência dirigida, né, com a minha mãe. E aí, então, porque pensa, eu marquei a defesa do meu doutorado no dia 7 de maio, a minha mãe morreu dia 12 de fevereiro de 2013. Então, assim, eu estava numa situação que eu não podia nem viver o meu luto, porque eu já estava programada com a defesa. E aí, quando eu saco e percebo faço essa pesquisa, que o grupo de libélulas se chama Efêmera, isso me deu um gás, isso me deu uma esperança, que aí, então, como conclusão, né, de toda essa vivência, querendo ou não, as pessoas acreditando ou não, mas para mim tinha sido significativo, de que existem vidas apesar da morte. E que é isso que me ajudou a fazer a defesa, a continuar como suicidologista, e todos os lugares e dificuldades aparecem, né? Aparece a libélula. Então, eu achei muito linda, porque eu te chamo, você me chama lá, Floquinho de Luz, que é o jeito que nós aprendemos com o Anderson, né? Nós somos um grupo chamado Bloquinho, né? Cada um é Floquinho, né? Mas eu comecei a te chamar de Borboelita, porque um dia eu te ouvi falando da importância da sua avó, assim como é muito importante a minha avó. A minha avó era uma pessoa que me ensinou, mãe da minha mãe, né? Que me ensinou a frase, Kalina, tudo tem jeito menos morte. Então, é isso, sabe? Eu acho que é emocionante quando você fala que tá um monte de borboletas. Eu até agora não vi nenhuma libélula aqui. Mas você vai ver hoje, depois você vai me contar. Eu acho que essa é a esperança que a gente tem, sabe, gente? Mas olha que bonito que você está falando, que a sua avó te ensinou, porque, na verdade, você está mostrando para sua avó com o seu trabalho que até a morte tem jeito, né? E aí eu vou botar um comentário aqui da Laisiane, que ela está em Berlim,
E ela falou assim, eu já tinha pedido para você abordar sobre suicídio. Acredito que os números durante essa crise podem aumentar. Beijos e muita saúde física e mental. Laisiane, primeira coisa que eu vou contar para vocês, então, para todo mundo que está vendo a nossa live, é que eu e a Karina, a gente fez juntas um curso que eu fiquei encantadíssima de ter a oportunidade de trabalhar com a Karina um pouquinho mais de perto. Esse curso chama Processos Autodestrutivos de Suicídio, Como Evitar. Está na plataforma da SoulMe. É um curso que está lá e que a gente faz um curso, na verdade, apesar desse tema, desse título, é um curso de valorização da vida. E eu acho que realmente é um momento, queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse momento em relação aos casos mais graves de saúde mental e o suicídio como talvez o ápice disso tudo. Se você acha de fato que vai ter uma repercussão importante nesses números de suicídio, essa crise toda que a gente está vivendo, e como é que a gente identifica sinais de alerta, como é que a gente pode ajudar? A primeira coisa é que já houve uma mudança abrupta, não no comportamento, mas no mundo, né? Então, isso a gente precisa considerar, né? Eu não tenho realmente bola de cristal para falar que os números aumentarão, mas há de se pensar que se o suicídio é o ápice de um processo de intenso sofrimento, porque eu me norteio nos estudos do Schneidman, e ele tem um livro, uma obra que fala que Suicide as a Psychiatric, né? Então, psychic, que eu traduzo como sofrimento existencial intenso. Então, a gente, para fazer um trabalho de prevenção, neste momento, principalmente, a gente vai precisar cuidar desse sofrimento. E por isso que tem duas fontes que eu acho importantíssimo a gente focar e priorizar e dar mais atenção. Primeiro, para as questões do medo, para não tornar e ajudar a pessoa a fazer as elucubrações dela e trazer do que ela tem medo. Não é falar, não, você não precisa ter medo. Não, você pode ter medo e do que é que você sente medo, tá? E outra coisa é do que é que você tem raiva. Porque é poder acessar, né, exatamente essa indignação de que tudo mudou. E eu acho que é importante, porque o foco é você legitimar os sentimentos. Por exemplo, a gente está nessa crise em processo de luto do conhecido. Então, logo a gente pode pensar tristeza, raiva, sensação de não aceitação, né? Então, todos os sentimentos que emergirem são sentimentos que precisam ser legitimados, conversados, para que isso não se torne, né, o suicídio, para que isso não desencadeie o suicídio. Mas, em vez de eu ficar pensando nos números que aumentarão, o nosso trabalho tem que ser no aqui e agora. É o que a gente tem que fazer aqui e agora. Então, assim, o que te deixa em pânico e o que você acha que de pior vai te acontecer nessa crise? Cada um vai ter um medo específico e que a gente precisa dar espaço para as pessoas. Por isso que o trabalho em termos de sanidade, né, de saúde mental, vai ser importantíssimo nesse momento. Porque a maneira como a gente percebe a situação é que vai desencadear todas as ações. Porque muitas vezes aquela pessoa que entra em pânico, ela vai ter aquela que a gente chama de acting out, e ela vai atuar para se libertar do sofrimento. Então, por isso que um trabalho preventivo, e a gente está, assim, eu acho perfeito a tua pergunta, né? Porque agora não adianta falar qualquer mudança de comportamento é sinal de alerta, porque todos estamos mudados. Agora, o que a gente precisa é atuar e fazer uma intervenção para dar espaço para que esses sentimentos que nos assombram, que nos aterrorizam, que realmente nos ameaçam na nossa integridade, né? Porque quando a gente vê um negócio fechando, né? Quando a gente vê que as empresas estão fazendo das tripas do coração para lidar, né, com os pagamentos, quando a gente vê um profissional autônomo super preocupado porque não pode sair para trabalhar, né? Quando a gente vê as faculdades tentando se inovar. Ontem, eu sou coordenadora também de uma das faculdades da Unixul, né, coordenadora em parceria, as minhas parceiras são a Maria Conte, a Rosana Zanella e a Fátima Martuccelli. Ontem nós fizemos uma aula para readaptar, para a gente começar o curso de Gestalt Terapia da Unixul, que predominantemente é uma abordagem da qual exige uma interação teórica e vivencial. Só que agora, na vivencial não dá, presencial não dá. Então, a gente lida com o que pode,
a gente inova, ousa fazer diferente. Isso é importante também, a gente estimular as pessoas a fazerem diferente. Porque o antídoto da autodestruição, porque o suicídio é o ápice da autodestruição, é a autoconstrução, é ousadia de se fazer diferente. Então, é a capacidade de você inovar. Ontem eu vi a live que você fez com o Wellington, achei bonito, porque o Wellington mostrando a camiseta dele, da mão, você mostrando as artes que você tem feito com os teus filhos, né? É isso, a arte cura, né? Mas não é no sentido artístico somente. A arte da vida é puramente curativa, porque, primeiro, ninguém gosta de se sentir sofrendo, né? Então, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer diferente, lembrando da frase do Einstein. Enfermidade ou insanidade acontece quando você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exatamente. Ó, a Maria Eduarda está falando aqui para a gente, nesse momento de sequestro da nossa vida, como ela era, né? Importa desenvolvermos mecanismos de resgates e acionar nossas reservas de saúde, de amor, de paciência, para resgatar a vida que há dentro de nós. Lindo isso. A Paulinha está dizendo, que linda história, meninas. Tem bastante gente falando aqui. A Diana, a querida professora Karina, que bom que você está de novo. Gratidão por essa live. Obrigada a você, Diana. A Ana, a borboleta sempre vem dentro da minha casa, trazendo notícias, e ela me trouxe coisas boas para mim, e a compra da minha casa própria. Que legal! O Douglas está dizendo, nunca aceitaria uma perda assim. Pois é, faz parte de continuar a aceitar, como a gente já disse, né? A Ana Cláudia está dizendo, a vida continua de outra forma, mas continua. Vida em estado de isolamento social ainda é vida. Me pergunto todos os dias como viver melhor a vida que tenho diante da realidade que se apresenta. Lindo! Obrigada, Ana Cláudia. Eu acho que é por aí mesmo, né? O Jorge está falando que a gente quer fazer os seguidores chorar. Lindas histórias. Deixa eu falar, agora me fez lembrar de uma história da borboleta. Olha só, não por acaso, a história da borboleta é assim. A borboleta estava lá no casulo, ela estava lá, né, assim, aflita, né, para sair, e o homem, na sua boa vontade, resolveu dar um jeitinho, cuidar dela, achando que estava cuidando, e tirou a borboleta do casulo. A borboleta não conseguiu voar. A princípio você fala, nossa, que horror, né? De final de história. Mas o que quer dizer tudo isso? A lição que a borboleta nos traz é que ela tem um próprio trânsito e a fluidez de que ela precisa estar lá apertadinha no casulo e ela vai ter o tempo próprio para sair do casulo e virar borboleta. Porque até então ela precisa sair do lugar de lagarta, né? E precisa ficar lá no casulo, se desenvolvendo, porque a seu tempo, no tempo dela, e não no tempo do homem que acha que vai ajudar, né? A seu tempo ela vai se tornar uma borboleta. Então, gente, esse é o momento da gente ter uma certa serenidade que, primeiro, nada do que nos está acontecendo é por acaso. Não estou falando para você concordar, estou falando para você aceitar, e uma vez que você tem esse tempo, você pode usufruí-lo para você resgatar aquilo que é bom para você, aquilo que é significativo, porque essas são as nossas principais armas para lidar com o resgate da nossa imunidade. Fazer e ficar com quem a gente ama, né? Evitar ficar recebendo bombardeios de informações. E eu acho que assim a gente está podendo agora utilizar a parte tecnológica muito a nosso serviço. Hoje em dia, assim, as manifestações que a gente está tendo de solidariedade, sabe, de preocupação com os profissionais autônomos, preocupação, né, assim, algumas empresas se mobilizando para consertar ventiladores respiratórios, né, os respiradores, eu acho lindo, 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 porque agora é no luto e na dor que a gente tem uma revelação de quem é o ser humano. Sabe? Porque eu costumo falar que no processo de luto a gente não usa maquiagem. Não usa, porque você está em frangalhos e você não tem mais o parecer. Você é, né? Então, você tem que enfrentar a realidade nua e crua.
Mas tem uma coisa que eu acho importante. Eu estava aqui pensando, né? Eu me preparei, coloquei perfume, coloquei uma roupinha bonita, tal. Aí eu falei assim, gente, mas que coisa esquisita, porque normalmente eu faço tudo isso, fiz minha maquiagem para estar bonitinha, apresentável, né? Coloquei um reboco, né? Mas eu falei, eu pensei assim, mas que coisa diferente, né? Para que eu estou colocando perfume se as pessoas que vão nos ouvir não vão sentir, né? Para que eu estou colocando uma roupinha bonita? Porque se agora tanta roupa eu não posso usar, não posso sair, né? E aí eu falei assim, para mim, para eu me sentir bem dentro de mim e para eu transformar a minha corporeidade, meu jeito de ser, uma morada. É isso que eu sempre falo, né? A gente tem que construir moradas existenciais, a gente tem que habitar na gente, né? A gente tem que falar, pô, legal eu ficar aqui, né, morando, né, de proprietária na minha morada existencial, né? Eu não preciso ficar de inquilina, né? Não. E essa é a chance. Assuma a propriedade sobre você mesmo, né? O Jung tem uma frase maravilhosa sobre isso, que está no livro vermelho, e que ele diz assim, cuidar de si é tarefa para si. Isso. Só assim podemos tornar-nos criadores de nós mesmos. Perfeito. Lindo, né? Lindo. Eu vou trazer a Cíntia de volta, porque ela está dizendo assim, amo borboletas, porque traduzem liberdade, me considero livre, mesmo tendo cadeira de rodas. Apesar do isolamento social, veja a essência e não permita ser prisioneiro. E falando nisso, eu queria trazer uma frase do Irmãos Karamazovsky, do Dostoiévski, que eu já falei aqui num vídeo do YouTube chamado Os Motivos pelos Quais Eu Saí da Globo, mas que essa frase eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo também, e diz assim, somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Perfeito, perfeito. É isso, né? Você não precisa se sentir aprisionado no seu dia de hoje, no seu tempo e na sua vida. Isso é uma questão de escolha. Ainda não nos foi tirado, não nos foi tirado a nossa capacidade de escolher como é que a gente vai usar o nosso tempo e o nosso espaço. Como a gente vai utilizar essa carcaça e essa morada existencial. Como a gente vai se beneficiar das pessoas que nos fazem bem. Isso não foi tirado de você. Pode ter sido tirado tudo em termos materiais, concretos, mas a vida não foi tirada de você. E eu acho que isso é tão lindo, porque você precisa se apropriar dessa luz que ainda habita em você. Porque você está respirando, a gente está se falando, a gente tem condições de fazer esse momento de crise um jeito diferente, sabe? Então, assim, tudo depende da maneira como você percebe as situações. O programa RAISE, que eu fiz, que é o resultado do meu pós-doc, ele é um programa que é ressignificações de percepções e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. E eu trouxe esse gerenciamento de crises, porque são ações, né? Programa viram um conjunto de ações. E é isso, com um objetivo, e RAISE em inglês significa elevar. Então, como é que você vai se elevar do sofrimento? Né? Você precisa entender que você tem escolhas ainda. Assim como inúmeras vezes, quando você passou por dificuldades, você teve escolhas. E a tua escolha precisa ser continuar vivo. Você não pode se tornar prisioneiro dentro de você. Você pode ser liberto para ser quem você é e para aproveitar e deixar legado, né? Porque eu vou, você vai, né, Mari? Todo mundo vai. Agora, a diferença é o que a gente está fazendo aqui como missão existencial. Então, sabe, essa vida que te habita, toma para você e fala, bora, vamos encarar junto. Eu estou emocionada, né? Porque, assim, eu me emociono normalmente quando tem vida, né? E eu acho que isso é lindo, porque é essa confirmação que a gente tem. Teu coração está batendo, tudo está um caos,
olha para ele, olha para a ferida, cuida daquilo que é possível, cuida daquilo que você pode, não que você quer, porque agora a gente não está tendo muita escolha, né, do que a gente quer. E quando a vida não é do jeito que a gente quer, a gente tem escolhas de fazer o que a gente pode. Tem uma frase que eu não sei quem é o dono da frase, mas que é: quem dá mais do que pode, já está dando o que não pode. Isso eu aprendi com uma amiga da faculdade, a Joselice, que a terapeuta dela falou e a Joselice me contou. E olha só que legal que eu lembrei disso também, né? E agora um monte de gente vai saber. Repete, então. Quem dá mais do que pode, já está dando o que não pode. Sabe, eu acho que agora a morada existencial, ela chega num momento em que a gente tem que discriminar aquilo que a gente quer e não é possível, e aquilo que a gente pode, isso é possível. Se você fizer a coisa pequenininha, porque essa também foi uma das reflexões que eu tive. Bom, por que eu vou passar perfume? Por que eu vou vestir uma roupinha bonitinha? Eu vou me maquiar? Se ninguém vai me ver, eu não vou sair, eu estou em casa. Para o meu bem-estar. Né? E assim, quando eu começo a valorizar, é um cuidado que a gente tem que ter, é um autocuidado. Então, essa é a possibilidade de eu falar, eu estou fazendo aquilo que eu posso para gerenciar o meu tédio, a minha dificuldade, o meu medo, a minha raiva de estar sendo sequestrada nesse tempo. Tudo aquilo que eu conhecia mudou. Tudo bem agora, então você faz o que é possível. Você passa um reboquinho, você cuida de você, você vai comer, você vai beber, você vai respirar, você vai fazer aquilo que você quiser, não o que os outros estão falando para você fazer, entendeu? Porque também você fica aí, né, num bombardeio de que o outro está falando para eu fazer yoga. Você não gosta de yoga, então você vai ter que se obrigar. Para com isso, né? Exatamente. A Paula está dizendo o seguinte aqui, ó, usando a sua frase. Nesse isolamento social, nos dá uma oportunidade de socializar com amigos distantes de infância, mesmo que virtualmente. A ideia é essa, extrair flor de pedras. A Karina tem essa frase linda, que é esse resumo, acho, de tudo que a gente falou aqui, que é nesse cenário árido, desafiador, nessa estrada longa que a gente ainda não sabe quando vai terminar, talvez a nossa obrigação nesse caminho seja enxergar as flores, as borboletas, as libélulas, o céu azul, a lua, que ontem estava maravilhosa, e extraindo flor de pérolas de pedra em todo esse nosso percurso, né? Eu tenho até uma capa do último livro também que a Sumos publicou, que é Cuidados e Intervenções aos Enlutados por Suicídio, né? E a Sumos, ela fez uma capa exatamente para trabalhar com esse termo extrair flor de pedras. O que eu achei lindo, foi divino, né, o que o capista pôde trazer, porque esse é um termo que eu criei para a gente extrair beleza num solo árido. E extrair flor de pedras é muito do que eu vejo, tem duas fases, né, nessa extração de flor de pedras. A primeira fase é você transformar dor em amor, mesmo que seja amor próprio, né? E a segunda fase é transformar o desconhecimento, que a gente, por exemplo, está passando uma situação de desconhecimento profunda, né, em conhecimento. Quando você traz essa oportunidade da gente falar sobre o que está passando conosco na sociedade brasileira, é transformar uma situação desconhecida em conhecimento, né? Quando você teve, né, eu acho que você foi muito forte e corajosa, e realmente eu te parabenizo por isso. Você não fingiu que você estava com Covid, né, que você não estava. Você não fingiu, você não é mulher, pelo que eu te conheci até agora, e isso eu tenho muita admiração por você. Você não esquece a tua história, você não faz de conta, né? E assim, o que eu gostei é você falar, estou, e o que eu faço com isso? Né? Quer dizer, você foi procurar também na conversa com 2 médicos que eu assisti, né? Eu acho lindo isso. A gente tem que transformar tudo aquilo que nos impacta, e essa também foi a minha história com o suicídio, né? Tudo aquilo que era uma situação desconhecida, que me lançava num solo fragmentado, eu fui extraindo flor de pedras. Né? Então, assim, isso que a Paula Delia colocou, e é uma querida, que eu gosto bastante também, eu estou vendo várias pessoas aí que estão me assistindo, e eu agradeço muito, né? Que ela ela pinça esse termo, porque a extração de flor de pedras
significa a gente potencializar aquilo que a gente pode, né? Os nossos ajustamentos criativos, a nossa capacidade de permanecer em pé, mesmo depois que a gente cai. E aí, de novo, o problema não é cair, o problema é a gente esquecer que a gente tem forças para se levantar. Muito lindo, muito lindo. A Silvia Helena está dizendo que maravilha. Sou de Marília, a doutora Karina esteve aqui, eu não consegui participar, mas hoje estou realizando esse sonho. Gratidão por esse momento. Olha que coisa boa, coisa boa. A Simone está dizendo, não sei se vocês têm reparado, mas o céu está muito estrelado ultimamente, está muito. E aí a outra Simone, também a tua aluna. Essa, né? É nossa aluna da pós. O planeta está muito grato por esse isolamento, pois a natureza, peraí que eu apaguei aqui, tem tido condições de respirar melhor e nós também. Então, olha, eu queria te agradecer demais por esse momento, porque de fato foi um respiro, acho que no dia de muita gente. Os comentários aqui eu queria ler todos, mas são muitos, e comentários de muita gratidão, de muita luz, de muita força, de muito amor. E você sabe que eu estava meditando esses dias e fazendo uma meditação guiada. Eu tenho achado até um pouco mais simples fazer meditações guiadas nesse momento do que meditações sem estrutura. Até ontem também decidimos abrir um conteúdo que era pago na plataforma da Soumi e transformar tudo em gratuito, as minhas meditações que estão lá dentro, porque eu acho que as pessoas estão precisando de meditações guiadas, então quem quiser também pode ir lá. Mas eu estava meditando ontem, e aí uma meditação guiada, e que perguntava um pouco sobre o que você está fazendo aqui. E a minha resposta, que vem daquele lugar em meditação que você nem sabe de onde veio, né? Mas de repente aparece como uma frase, a minha resposta veio assim: eu estou espalhando amor. E você é uma das pessoas que me ajuda nesse propósito de espalhar amor. Então, assim, que bom que eu te achei de novo. Que bom que eu te encontrei. Libélula, Floquinhos, você é meu ser de luz, sem dúvida nenhuma, um dos grandes seres de luz que eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de encontrar nessa estrada, nesse destino maravilhoso que a gente tem, que é espalhar amor pelo mundo. Obrigada, viu? Borboelita, você é incrível, assim, eu te amo desde antes, não sei de onde, eu te agradeço, porque é isso, eu encontrei em você também uma via de luz, e uma via de luz para que a gente possa espalhar e compartilhar amor. Eu acho que o que a gente está colhendo aqui foi realmente um encontro de almas, mas que tem, né, dá muito certo, porque a gente quer fazer isso. E quando o propósito é levar luz para as pessoas, né, é realmente poder acolher algumas pessoas que estão em sofrimento intenso. Então, Borboelita, te amo. Eu também. Obrigada, que delícia. Declarações de amor em público e ao vivo, adoro. 1000 beijos para todo mundo que participou. Obrigada, viu? Nos vemos em breve. Beijo. Queridos, obrigada por ficar conosco. Obrigada mesmo a todo mundo. Obrigadão. Beijo no Enzo, hein? Aproveita. Pode deixar. A Isabela vai achar ruim que você não mandou beijo para ela. A Isabela também e para o Baiano. Também. Duda, tá bom. Beijo. Beijo.